Período gótico, na Idade Média, é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, é um período em que toda a população que está lá habitada nos campos, no sistema do feudalismo, passa a retomar as áreas urbanas. E também é um período em que é de grande expressão artística a pintura, a escultura e principalmente a arquitetura. Esse termo usado, gótico, esse nome foi dado lá no Renascimento, pelo renascentista Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, ele denominou gótico não com as melhores intenções, trazendo uma má fama mesmo, porque o Renascimento, ele espelha lá no período grego, ele se espelha, ele acha que a beleza, a perfeição está no período grego. Então aqui a Idade Média para o Renascimento é um período atrasado, é um período que eles não têm acesso ao conhecimento. Então tudo que está nesse período gótico não é valorizado pelo Renascimento. E o termo gótico vem dos godos. Godos era a população bárbara, né? Que invadiu Roma nas lutas, que derrotou os romanos e que, né, populacionou toda a Roma. É um povo bruto, então quer dizer rude, bruto, né? O que não é verdade, ao contrário. É essa arquitetura que nós estamos visualizando. A arquitetura ela é longa, ela é requintada, ela tem um requinte, o que contradiz, né, esse termo pejorativo. Então, é um estilo artístico em meados do século XII, principalmente na França, estendendo-se por toda a Europa. Tem características bastante singulares. A arte gótica se desenvolveu no contexto político, social e principalmente religioso, associado aos princípios estéticos e filosóficos contrapostos ao estilo, né, que vimos anteriormente da Idade Média, que é a arte românica. Seria, a princípio, apenas uma inovação em ordem técnica, mas acabou se tornando um dos mais imponentes estilos arquitetônicos de todos os tempos. Vale lembrar que a arquitetura era considerada na Idade Média a mais importante das artes, enquanto o estilo românico seguia uma linha de construção maciça, pesada, sem grandes aberturas, ou seja, janelas. No estilo gótico, não havia a menor necessidade de pesadas paredes de pedra. Ao contrário, as paredes era possível abrir amplas janelas decoradas com delicados vitrais e em forma de rosáceas também, o que trazia para o ambiente muito mais conforto, claridade e ventilação. Além de pilares que exaltavam redilhados que nem pareciam feitos de pedra. As características emanadas na arte românica deviam proporcionar algo como a oferta de proteção contra as investidas do mal. As novas catedrais, no entanto, davam a seus fiéis um reflexo de outro mundo celestial, que eles apenas ouviam falar nas escrituras. Vamos passar a seguir todas as características desse período. O melhor de todos os exemplos da construção gótica é, sem dúvida, a Catedral de Notre-Dame de Paris. Teve sua construção iniciada em 1163. Sua localização é privilegiada, estando na Praça Paris, bem no centro da Aile de la Cité, nas margens do rio Sena, onde Paris foi fundada em 52 a.C. Este é o coração de Paris e, desde o início da formação da cidade, tem sido um ponto de extrema importância. Ela é fundada pela Unesco, né, como patrimônio, tombada como patrimônio cultural. E a Notre Dame, ela surge como um nítido exemplo da arquitetura gótica, com seu teto
alto, sendo sustentado por contrafortes externos à igreja, vitrais exuberantes que trazem luz para o interior, estátua no exterior, retratando personalidades bíblicas e somando um edifício majestoso, mais verticalizado e forte. Mas, em dia 15 de abril de 2009, incêndio. Esse incêndio ele teve início na torre da catedral, porque ela estava acontecendo uma renovação, né, um restauro. E por esse restauro tinham colocado andaimes em torno dos telhados e várias estátuas de pedra e bronze tinham sido removidas do local, em preparação para a obra do restauro. Pelo menos 16 estátuas de bronze e outras obras de arte foram retiradas do edifício durante as obras do restauro, sendo assim poupadas do incêndio. As causas do incêndio, elas não estão determinadas, presumindo-se que o fogo possa ter sido relacionado com as obras, né, desse restauro. Estima-se que o fogo tenha deflagrado às 18h50, hora de Paris, no sótão da catedral, perto da hora que o edifício fechava aos turistas. A fumaça branca tornou-se negra, indicando um fogo de grandes dimensões que estava ocorrendo no interior da catedral. A polícia e outros serviços de emergência rapidamente evacuaram a Rue de la Cité, onde situa a catedral. Fecharam os acessos à cidade, à ilha. Numerosas pessoas juntaram-se em ambas as margens do rio Sena e o edifício próximo para assistir à trágica situação. E vamos levar algumas décadas aí de restauro, né, para retomar essa beleza da arte gótica. Mas não só as catedrais trazem o aspecto gótico, apesar de ser os mais destacados, mas temos aí também a Tower Bridge em Londres, na Inglaterra, que foi construída no estilo gótico, e também o Palácio de Westminster, ou Casa do Parlamento Inglês, em Londres. Nós temos aqui na nossa região, bem no centro da cidade de Campinas, na Rua Barão de Jaguara, é a Basílica Nossa Senhora do Carmo. Sem dúvida, ela é uma arquitetura com características do período gótico e ela dá a sensação, se você passar pela localidade num dia cinzentado como esse que nós temos aí na nossa imagem, você tem a sensação de estar numa cidade europeia como Paris ou Londres. Ela traz todo esse aspecto e ela foi construída para o público elitizado, num período muito rico da cidade de Campinas, para receber toda a elite, né, nesse período. Um dos grandes exemplos do elemento incorporado na arquitetura românica foram os arcos, mas que foram refinados pelos construtores góticos, os arcos ogivais. Dessa forma, as construções ficaram mais leves, são esses arcos que dão poder para as paredes do período gótico ficarem mais finas, ao contrário do período românico, que eram muito grossas, muito robustas. Aqui elas vão ficar mais leves e fortes, o que vão permitir paredes mais altas e elegantes, com arcos mais fortes. As abóbadas precisavam também de menos pilares e cobriam cada uma extensões maiores da nave e permitiam também as grandes aberturas, ou seja, janelas, trazendo luminosidade e aspecto aconchegante
e os vitrais e as rosáceas desse período. A rosácea. A rosácea é uma característica marcante da construção do período gótico. Ela fica dentro do eixo condutor desse período artístico. Ela transmite, através da luz e da cor, o contato com a espiritualidade e a ascensão ao sagrado, usado também no discurso do padre. Trata-se de uma abertura circular, onde o desenho geométrico de bandas de pedra é preenchido com vidros coloridos, vitral. As cores são fortes, acentuando o realismo da representação pela combinação de variados tons da mesma cor. A rosácea, ela apresenta-se geralmente sobre o portal da fachada principal, ou no transepto em pelo menos um dos seus extremos. A decoração é feita no sentido radical, esterilizando a representação das pétalas de uma rosa, daí o nome. E relata a história bíblica de uma figura que surge, sempre nos centros e nos extremos das obras. Os temas mais retratados são cenas da vida de Cristo e dos apóstolos, também a Virgem Maria com o menino Jesus, e temas em geral religioso. E essa daqui que eu tenho é a fachada, da registro da fachada da igreja da Catedral de Notre-Dame de Paris, é claro que antes de sofrer o incêndio, e ela tem essa composição harmônica entre a rosácea, seguindo com os vitrais. Então, dentro da catedral, o ambiente interno é um ambiente completamente iluminado, com esse colorido, traz toda realmente uma ascensão espiritual. Na maioria das vezes, os vitrais das catedrais, das igrejas, basílicas, são representações religiosas e sagradas, narrando a história de Cristo. E aqui nós vamos ter uma exceção, uma homenagem ao grande compositor e músico Johann Sebastian Bach. Trata-se do vitral da igreja de São Tomás, em Leipzig, na Alemanha. A entrada principal das edificações góticas fica no seu extremo oeste e geralmente há 3 portas com arcos pontiagudos, chamados também de tímpanos. Os tímpanos são decorados com esculturas que retratam episódios bíblicos em alto relevo. Então, o exterior e interior das catedrais góticas eram decorados com muitas esculturas de temática religiosa, que geralmente contam alguma história bíblica. As representações eram especialmente didáticas, já que a maior parte dos fiéis não sabiam ler. Na Catedral de Notre-Dame de Paris, que é essa aqui que vocês podem visualizar, por exemplo, as esculturas do tímpano trazem Jesus Cristo, cercado dos apóstolos e dos signos do zodíaco, representando o movimento do céu e o juízo final. As portas da catedral seriam a entrada do paraíso. A arte das esculturas também são representadas pelas gárgulas. Embora tivesse função decorativa e um significado religioso, porque ela tem aparência monstruosa, reza a lenda que ela protegia a igreja, ou seja, ela também espantava os próprios demônios. Ela tinha uma função também arquitetônica bem definida, que era escoar a água das calhas para longe das paredes da construção, evitando assim danos à estrutura. Essa gárgula aqui representada é da própria Catedral de Notre-Dame de Paris. Iluminura é um termo aplicado à pintura do manuscrito, também chamada de miniatura. São realizadas com extraordinária precisão.
O tamanho minúsculo das representações contrasta com especial precisão de detalhes. A importância da pintura do manuscrito, mais comum sobre pergaminho e realizada por diferentes técnicas, foi muito grande na Idade Média, especialmente durante os séculos XIII ao XV. Pode-se falar em autêntica Idade de Ouro de iluminuras, com obras de excepcional refinamento. Tais iluminuras muitas vezes foram realizadas pelos monges dentro dos mosteiros. E na Idade Média, ela era utilizada principalmente pela Bíblia, ou fragmento de algumas de suas partes, e os saltérios, que eram livros dos coros ou de devoção com salmos. A pintura no período gótico. No período gótico, a gente passa a ter a evolução da pintura para o Renascimento, né? Aquele momento também de transição, e o grande precursor, sem dúvidas nenhuma, é o Giotto. Giotto, ele foi um grande artista que ele fez essa ligação entre a arte medieval e a renascentista, porque ele foi o criador da perspectiva que vai acontecer nas pinturas lá do Renascimento. Aqui você pode observar que ele, né, tem uma pequena perspectiva. É claro que não é uma perfeição, mas não se tinha, os desenhos eram todos no único plano. Aqui nós vamos ter o primeiro plano, né, que é a Lamentação de Cristo, como é o nome da pintura. Então aqui existe, né, a lamentação. E a perspectiva se dá conta aqui nessa montanha, a árvore no segundo plano e uma multidão, né, que se distancia da primeira pintura do primeiro plano, mais os anjos que estão aqui em cima. Outra característica importante foi a abordagem de eventos do cotidiano em oposição ao tradicionalismo da arte medieval, que enfatizava cenas estilizadas e imóveis. Então, Giotto ele rompeu com a tradição da arte da Idade Média, que são expressivos, né? Há uma hierarquia de acordo com a importância do personagem retratado. Jesus foi pintado sempre, né? Com grande destaque entre os santos. E os seres humanos são retratados com características próprias, respeita a individualidade, a identidade de cada um. Então, a valorização da vida e do humano, de acordo com o escritor australiano Ernest Fisher, Giotto foi o primeiro mestre do novo humanismo. Outro importantíssimo artista gótico, sem sombras de dúvida, é Jan van Eyck. Van Eyck, ele é um dos primeiros artistas a usar a tinta óleo, ou seja, óleos minerais como óleo de linhaça, por exemplo, misturado com pigmentos. Anteriormente, na Idade Média, a tinta era chamada de têmperas e elas eram usadas com ovo, os pigmentos misturados com ovo, geralmente com a clara, para dar a fixação. Mas a gema também muitas vezes era usada, né, para dar maior tonalidade. E aqui esse quadro, A Virgem de Chanceler Rollin, foi encomendado pelo Nicolas Rollin, chanceler do Duque de Borgonha, para ornar a capela de São Sebastião do Notre-Dame do Château, em Anton, cidade onde nasceu o chanceler e sua família humilde. Ele havia sido batizado na igreja, na qual também repousavam os restos mortais dos seus antepassados. Hoje, esse quadro se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Então, Nicolas Rollin, nesse quadro, ele é representado em vestes elegantes, com as mãos juntas e um livro de oração sobre seus joelhos. Ele olha para a Virgem, que está sendo coroada por um anjo. Estamos, afinal, diante de uma pintura criada para ornar uma capela em uma igreja dedicada a Nossa Senhora.
e lhe estende o menino Jesus, que por sua vez o abençoa com a mão direita e segura um globo, símbolo de seu poder sobre a criação na mão esquerda. Além das vestes das personagens, que tem significado forte, afinal de contas, na Idade Média, a classe social menos favorecida usavam tonalidades de cinza, enquanto a mais alta classe social usavam tons como vermelho ou azul, que traziam sinais de nobreza ou de espírito no mais elevado patamar, né, de espiritualidade. E o salão também é ricamente decorado, com pavimentos detalhados, colunas finamente esculpidas e vitrais. Então, através dessa pintura, o chanceler mostra não somente sua devoção, mas também sua importância e posição social na corte do duque. Outra importante pintura de Van Eyck é o quadro Casamento dos Arnolfini. Na verdade, é um registro importante do casamento do casal, como testemunha. E aqui nós temos alguns símbolos, ele é formado por símbolos como tudo na Idade Média, né? E eu vou passar para vocês algumas interpretações desse quadro riquíssimo, maravilhoso. O casal era muito rico, isso dá para perceber pelas roupas usadas, pertencia à burguesia do norte da Europa. Adolfine olha confiante para as testemunhas, enquanto sua esposa olha delicadamente. Isso poderia simbolizar a maneira submissa para o marido. O cão, de uma raça hoje extinta, representa a fidelidade para os medievais, que adoravam símbolos e alegorias. O verde do vestido da mulher representa a fertilidade desejada ao casal. A única vela acesa está aqui, olha, nesse castiçal, simboliza a fé da esposa, que deveria ser devota. O caso de Adolfine estar do lado da janela aberta representa a obrigação do homem de ir trabalhar, bem como seus pés também está voltado para fora do quadro. A mulher, ela não está grávida, como pode parecer, mas o efeito do vestido é a tendência da moda da época. Essa cerimônia privada era comum na Idade Média. Então, não era exigido depois concílio de Trento que fosse da presença de um padre na igreja. Então, o quadro ele transborda de realismo, que era comum na pintura flamenca, que é a origem do artista. A privacidade, a vida íntima passam a ser vistas como uma conquista do casal. A civilização ocidental passara a declarar esses valores como uma das bases do núcleo familiar do homem e da mulher. Então, aqui está mais um grande registro, né, da pintura do Arnolfini e a assinatura do artista, vejam bem, ela está aqui acima desse espelho. Esse espelho retrata, quer dizer que ele está sendo revelado, né, como documentação para o público. E além disso, aqui está a assinatura do Van Eyck, que está aqui, passou por aqui, Jan Van Eyck. Atividades. Aqui vocês terão duas atividades para concluir. A primeira atividade é a que eu apresento aqui nesse slide, é perspectiva atmosférica, ou seja, perspectiva livre. Você vai criar um desenho com dois planos. Então, como assim com dois planos? Deixa eu pegar meu ponteiro aqui. O primeiro plano é um desenho maior e bem definido, trazendo a sensação de proximidade. Então, aqui, por exemplo, né, eu vou ter aqui as duas garotas no primeiro plano. Nesse segundo exemplo, eu tenho o balde segurado, né, balde de praia, de criança, segurado por uma mão. Primeiro plano. Primeiro plano, eu tenho aqui esse
essa pessoa tirando foto e essa bola que também dá para ser considerada primeiro plano. Ok. Segundo plano, você vai ter que fazer um desenho menor, menos definido, dando a sensação de distanciamento. Então, aqui, por exemplo, na primeira imagem, eu vou ter, né, esse homem aqui atrás. A mão dele está até aqui no primeiro plano, olha só. Mas ele dá para perceber o distanciamento. Olha o tamanho, né, em proporção às duas que estão aqui no primeiro plano. Então, a gente vê que deu um distanciamento aqui, essa terceira pessoa nessa imagem. Nessa segunda imagem, é uma foto muito interessante, você pode trabalhar também com esse humor, né, que é usado aqui. A mãe com a criança, ela está bem distante aqui desse primeiro plano, dando a sensação bem-humorada de que ele vai colocar o baldinho sobre as duas figuras. E você pode usar à vontade esse tipo de humor também. E nessa terceira imagem, nós vemos aqui, né, a pessoa que acabou de arremessar a bola, mas uma outra pessoa que, na verdade, isso aqui tem mais que um plano. Tem aqui o primeiro plano, um segundo, que é essa pessoa que está mais próxima, e um terceiro plano aqui, que é uma terceira pessoa aqui. Mas você pode usar também mais do que dois planos, fica à vontade. A proposta são dois planos, mas fique à vontade, ok? Vamos para a nossa próxima atividade, então. Nessa atividade, você vai produzir um desenho de uma mandala. Você pode produzi-lo livremente, pode produzir na folha de papel comum, usando ferramentas como canetinha, lápis de cor, giz de cera. Pode usar também tonalidades de cinza, né, nos lápis B com sombreamento. E você também pode fazer como arte gráfica, usando ferramentas do computador, desde que você não pegue uma mandala pronta, mas você construa ela do zero. Porque a intenção é que você se beneficie construindo a mandala. A mandala, ela é sinônimo de meditação. Ou seja, quando você desenha uma mandala, você não consegue ao mesmo tempo se preocupar com qualquer fator que seja, ter outro tipo de pensamento a não ser sua concentração na mandala, tá? Os cálculos matemáticos que você vai usar para construir e a harmonia do colorido, do acabamento com tonalidades, faz com que você se concentre plenamente. Então, eu desejo a vocês uma excelente produção e aguardo o retorno de vocês.